96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 33 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Sexta-feira e começamos mais um Universitária Esportiva. Ao meu lado, a Manoela Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. Hoje, no Boletim Esportivo, você confere os resultados da Interligas, o primeiro treino da Fórmula 1 e o resultado das partidas de ontem do Master 1000 de Miami. No Bola na Rede, além das novidades sobre o futebol mundial, você confere todos os resultados dos jogos que aconteceram ontem e as rodadas do final de semana. Continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Rock Solidário, dia 24 de março na Vila Rio, na Raul Lopes, próximo à Ponte Estaiada. Serão 8 bandas: Equinócio, Prowler, Vitrola Vinil, The Rovers, Radiofônicos, Óbitos, Megahertz e Madhouse. Rock Solidário, ingressos, Loja Moral Centro. Rock Solidário, dia 24 de março, na Vila Rio. Doe 1 quilo de alimento não perecível. Apoio Cultural. FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Já em clima de Olimpíadas, as seleções femininas de handebol do Brasil e da Noruega fizeram um amistoso emocionante ontem no Olympic Park, que sediará a modalidade nos Jogos de Londres. A seleção brasileira, quinta colocada no Mundial de São Paulo em dezembro, empatou com a atual campeã europeia, mundial e olímpica por 29-29, depois de ficar 2 gols atrás no primeiro tempo com o placar de 15-13. E liderar o placar nos segundos finais. As equipes voltam a se enfrentar no sábado às 16 horas. O confronto foi equilibrado o tempo todo. A Noruega chegou a abrir 3 gols de vantagem no segundo tempo, mas o Brasil reagiu e virou para 29-28, a 45 segundos do apito final, com o gol da central Ana Paula. Quando faltavam 12 segundos para o fim, o treinador do time europeu, Torri Hegerson, tirou a goleira ficando com 7 jogadoras na linha. A tática deu certo e sua equipe empatou o jogo. As artilheiras do duelo foram o Alexandre Nascimento, do Brasil, e Lindsulan, da Noruega, com 8 gols cada. A seleção aí de handebol feminina mostrando cada vez que tem mais força no handebol mundial. E a Confederação Brasileira de Handebol definiu a seleção masculina que disputará o pré-olímpico da Suécia de 6 a 8 de abril. Entre os 16 relacionados estão jogadores experientes, como os irmãos goleiros Mike e Marcão, o armador Zeba, o central Léo e o ponta Renato Tupã. Os 13 atletas que defendem clubes nacionais se apresentam na próxima segunda-feira em São Bernardo, no ABC Paulista, e treinam nos dias 27 e 28 em Santo André. Já Alice, Thiagos e Felipe Borges, que atuam na Espanha, se juntam ao grupo no dia 30 na Tunísia, onde a equipe encerra a preparação. Os treinos na cidade andreense serão realizados no ginásio Noemi Assunção. Zeba, que fraturou o nariz durante a concentração da seleção em Maringá, está usando máscara protetora e adiou a cirurgia para depois do torneio na Suécia. A delegação viaja no próximo dia 29 para a Tunísia, onde encerra a preparação. Em solo africano, o Brasil disputará 3 amistosos, 2 deles contra a seleção da casa. O embarque para a Suécia será no dia 5, véspera do jogo contra os donos da casa. Além dos anfitriões, o Brasil joga com a Macedônia e a Hungria. Os dois primeiros garantem vaga em Londres. O ginasta brasileiro Arthur Zanetti se classificou na primeira posição para a final das argolas na etapa de Cottbus, na Alemanha, na Copa do Mundo de Ginástica Artística. Com a pontuação de 15,675 pontos, Arthur, que já tem vaga para os Jogos de Londres,
foi o melhor entre os 36 atletas. Essa nota foi superior da última edição do Mundial, disputado em Tóquio, em outubro do ano passado. Naquela ocasião, o brasileiro levou a medalha de prata com 15,600 pontos. Seu maior adversário, o chinês Yi Bingchen, ouro no Mundial com 15,800, classificou-se para a final em Cottbus em segundo lugar com 15,625 pontos. O suíço Roger Federer confirmou que virá ao Brasil para 2 amistosos como parte de uma turnê sul-americana ao final da temporada do ATP deste ano. O atual número 3 do mundo disputará uma série de partidas de exibição no continente, passando também por Colômbia e provavelmente pela Argentina. O seu rival em quadras nacionais, porém ainda não está definido. Gustavo Kirten, Tomás Bellucci e até o argentino Juan Martín del Potro estão cotados. O giro de Federer pela América do Sul havia sido anunciado no final do ano passado pela empresa que gerencia a carreira do suíço. Ontem, antes de sua participação no Master 1000 de Miami, o ex-líder do ranking do ATP oficializou as viagens que serão em dezembro. Guga deve ser um dos rivais de Federer. O próprio tricampeão mundial havia dito há 2 semanas que estava envolvido nas negociações para a vinda do suíço. Kirten, contudo, havia lembrado que precisaria de tempo para treinar e preparar a carcaça, para se condicionar fisicamente para o confronto. E falando em tênis, acabou a primeira temporada de Tomás Bellucci sobre o piso sintético. O número 1 do Brasil, que já havia sido surpreendido na primeira rodada da chave de simples, foi também eliminado logo na estreia do torneio de duplas e assim irá se dedicar agora ao saibro e para a rodada da Copa Davis de abril. Bellucci fez parceria em Miami com o espanhol Nicolás Almagro e fizeram uma partida bem equilibrada contra os austríacos Oliver Marat e Alexander Peia, sendo batidos em 2 sets idênticos, 7-6 com 7-5 em cada desempate. Hoje o mineiro Marcelo Melo inicia sua participação ao lado do argentino Juan Mônaco. Eles enfrentam os norte-americanos James Blake e Ryan Harrison. Já o mineiro Bruno Soares e o norte-americano Eric Butorak devem atuar apenas no sábado e terão um páreo duríssimos, já que pegam os cabeças 2, o canadense Daniel Nestor e o bielorrusso Max Mirnyi. 8 judocas brasileiros chegaram ontem à Alemanha, onde participarão do torneio internacional de Bremen e treinamento de campo internacional. A equipe é formada por atletas definidos pela Comissão Técnica das Categorias de Base da Confederação Brasileira de Judô, após análise dos últimos resultados dos atletas na última temporada. O torneio de Bremen é considerado um dos eventos de alto nível na Europa para jovens atletas. O Brasil foi convidado pela Federação de Judô da Alemanha para disputar a competição. Na última rodada da primeira fase do Interligas de Basquete, o Pinheiros derrotou o Uberlândia por 69-52. O time de São Paulo agora espera o vencedor do Grupo B, que começa a ser disputado hoje na Argentina. No país vizinho, o Bauru pega o Obras Sanitárias e o paulistano encara o Peñarol. A final do campeonato entre Pinheiros e o melhor na segunda chave vai ser realizada em Buenos Aires ou no Brasil, caso as 2 equipes finalistas sejam brasileiras. Já na partida entre Lanús e Libertad, o Lanús conseguiu uma vitória. O time venceu por 69-62. E logo no início da partida, em uma disputa de bola, Graves do Libertad caiu em cima do árbitro chileno César Pereira. O árbitro saiu da quadra sentindo muita dor e foi levado ao hospital. César fez exames que confirmaram uma fratura no joelho esquerdo. O britânico Lewis Hamilton manteve o domínio na McLaren no primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Malásia, realizado na madrugada de hoje. Na prova de abertura da temporada, disputada há uma semana na Austrália, o piloto foi o terceiro colocado e viu o companheiro e compatriota Jason Button no lugar mais alto do pódio. O treinamento foi realizado com pista seca em Sepang. Hamilton pisou fundo a ponto de dar algumas traseiradas. O britânico completou um total de 19 voltas, a melhor em 1 minuto 38 segundos 0,21 centésimos. O alemão Sebastian Vettel foi o segundo colocado, com a marca de 1 minuto 38 segundos e 535 centésimos. E Nico Rosberg, da Mercedes, também da Alemanha, completou o grupo dos 3 primeiros ao registrar 1 minuto 38 segundos 813 centésimos. O brasileiro Bruno Senna não participou do primeiro treino livre em Sepang, mas estará no volante no segundo teste, algo normal na categoria. E Felipe Massa foi o único representante do Brasil na atividade. Com o chassi novo oferecido pela Ferrari, terminou no 13º lugar.
Hoje, pela Superliga Masculina de Vôlei, valendo as quartas de finais, o São Bernardo enfrenta o Cruzeiro às 18h45. O Minas enfrenta o Florianópolis às 21 horas. No sábado, o Rio de Janeiro enfrenta o SESI ao meio-dia. E o Campinas joga com o Vôlei Futuro às 21h30. Pela semifinal da Superliga Feminina, o Osasco enfrenta o Minas amanhã às 10 horas. Universitária Esportiva volta já. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PASEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PASEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Pela Copa Fundesp Sub-12, nesse sábado, o Esplanada joga com o Flamengo às 8h30. O Santa Vitória enfrenta o Lefas às 9h30. Os jogos acontecem no campo da Esplanada. E notícia boa, o atacante João Vitor, do Flamengo do Piauí, de 16 anos, se apresenta ao time gaúcho do Internacional hoje. A ida do atleta piauiense foi graças a uma parceria feita entre o Flamengo e o escritório de representação de atletas de futebol em São Paulo do empresário Luiz Taveira. João Vitor foi levado a São Paulo pelo presidente Jankel Costa. No encontro, o grupo empresarial elogiou bastante o atleta. Este era um desejo de Luiz Taveira, que tinha interesse na aquisição de João Vitor desde a participação do rubro-negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, onde o atacante foi observado pelos empresários. O ex-jogador do Parnaíba Esporte Clube, Didi Maranhão, foi vítima de um ataque cardíaco fulminante no finalzinho da tarde de ontem. O ex-jogador defendeu as cores azulinas nas décadas de 60 e 70. Didi Maranhão, aposentado da Eletrobras, encontrava-se no estádio Verdinho aproximadamente às 18 horas, jogando pelo União de Master, fazendo o que mais apreciava. Didi acabou caindo no gramado, sendo de pronto atendido pelos colegas que ali estavam. Levado ao hospital, Didi não suportou o ataque, falecendo e deixando muitas saudades. Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, será o substituto de Ricardo Teixeira no Comitê Executivo da FIFA. A informação foi confirmada ontem pela Conmebol, entidade responsável por indicar o dirigente para ocupar o cargo. O anúncio oficial ainda não foi feito pela FIFA, mas Del Nero já participará da próxima reunião da FIFA nos dias 29 e 30 de março em Zurique, na Suíça. O Comitê Executivo da FIFA é composto por 24 membros e sua principal atribuição é escolher as sedes das Copas do Mundo. Com a nomeação de Del Nero, a Conmebol volta a ter 3 representantes no comitê da FIFA. Os outros 2 são o paraguaio Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, e o argentino Júlio Grondona, vice-presidente sênior da FIFA. Depois de 3 anos de cobranças e há 15 meses da abertura da Copa das Confederações no Brasil, os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram ameaçar o Ministério do Esporte de aplicação de multas por omissão constitucional. A pasta, dirigida desde outubro pelo ministro Aldo Rebelo, resiste a apresentar a matriz de responsabilidade dos 2 últimos ciclos de planejamento para a Copa de 2014. Esses ciclos envolvem, entre outros investimentos, as áreas de saúde, telecomunicações e segurança. Em resumo, o TCU quer saber qual dos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, será responsável por obras e liberação dos recursos, mas faltam informações que o Ministério está escondendo. A inauguração do estádio Castelão, prevista para dezembro, deve acontecer com um grande show internacional e um jogo de futebol. Pelo menos é esta a intenção do governo do estado do Ceará, segundo o secretário especial para a Copa de 2014, Ferrúcio Feitosa. Os boatos indicam que a artista seria a cantora Madonna, fato que não foi confirmado por Ferrúcio, porém seria alguém desse porte. Em relação ao jogo de futebol, o secretário disse que a vontade maior é de trazer um jogo entre seleções, que não está fechado ainda.
O Castelão fechou para as reformas em dezembro de 2010. A obra de modernização do Gigante da Boa Vista é considerada uma das mais avançadas de todas as sedes brasileiras. Ferrúcio ainda confirmou que o estádio deve receber os jogos dos clubes cearenses já a partir de 2013. E o atacante inglês Wayne Rooney, do Manchester United, pediu desculpas a uma criança que quebrou o punho ao tentar bloquear uma bola chutada pelo jogador durante o aquecimento antes da partida contra o Wolverhampton, disputada no domingo. O camisa 10 ficou sabendo do episódio pelos jornais dias depois e se colocou à disposição para compensar os danos. O duelo contra o Wolverhampton era um jogo marcante para Jamie, de 9 anos de idade. Era a primeira vez do menino em um estádio de futebol. Rooney praticava exercícios de finalização quando uma das bolas seguiu em direção ao torcedor que estava na primeira fila atrás do gol. Jamie tentou levantar as mãos para se proteger e acabou torcendo o punho. Como desculpas, Rooney presenteou o garoto com a camisa autografada. Pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla derrotou por 3-0 o Racing Santander. O Málaga venceu o Rayo Vallecano por 4-2 e o Betis Espanhol ficaram no 1-1. Pela Libertadores, o Santos ganhou fácil do Juan Aurich por 2-0. O time brasileiro foi muito superior na partida e teve belas oportunidades de gol, mas não soube aproveitar todos os momentos. A forte chuva também atrapalhou o jogo, causando um apagão no início do segundo tempo e deixando o campo com pontos encharcados, atrapalhando o bom futebol. O Juan Aurich teve um ataque apagado e foi ineficiente em campo. O time é o atual campeão do campeonato peruano e ainda tem muitas necessidades. Com a vitória, o Santos chega aos 7 pontos e pelo saldo de gols é o líder do grupo 1. O Internacional caiu para o segundo e o The Strongest é o terceiro. No grupo 7, o Vélez Sarsfield venceu o Deportivo Quito por 1-0 e no grupo 8, o Nacional de Medellín ficou no 2-2 com o Godoy Cruz. Pelo campeonato cearense, o Horizonte do Ceará foi derrotado pelo Ceará por 3-0. Com isso, acabou perdendo a vice-liderança da competição. O Ceará é o segundo colocado com 36 pontos. No outro jogo, o Tiradentes do Ceará venceu por 1-0 o Guarani de Juazeiro. Pelo campeonato maranhense, no segundo jogo entre Viana e Sampaio Correia, válidos pelas semifinais, o Viana venceu por 3-0. Agora ele enfrenta o Maranhão neste domingo às 17 horas. Pela Copa do Brasil, o Curitiba venceu o Nacional do Amazonas por 2-0 e se classificou para a próxima fase em que enfrenta o Asa de Arapiraca. Confira agora os jogos que acontecem neste final de semana. Pelo Campeonato Cearense, no domingo tem clássico. O Fortaleza enfrenta o Ceará às 16 horas. No mesmo horário tem Horizonte e Tiradentes. Pelo Carioca, no sábado, o Botafogo joga com o Duque de Caxias às 16 horas. O Fluminense também joga às 16 horas com um bom sucesso. Já o Flamengo enfrenta o Volta Redonda às 18h30 e no domingo o Vasco enfrenta o Resende às 16 horas. No Campeonato Gaúcho, pelo Grupo 1, o Internacional enfrenta o São José às 16 horas do domingo. E no Grupo 2, o Grêmio de Vanderlei Luxemburgo joga com o Cruzeiro do Rio Grande do Sul às 18h30. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro joga com o Democrata às 16 horas de sábado. E no domingo, o Cruzeiro enfrenta o América Mineiro às 16 horas. Pelo Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense joga domingo com o Companhia Norte às 18h30. No Paulista, sábado, a Ponte Preta joga com o Guarani às 18h30. E no domingo tem clássico às 16 horas. O Corinthians e Palmeiras jogam já às 18h30. O Santos joga com o Bragantino e no mesmo horário o Mirassol recebe o São Paulo. E pelo Campeonato Pernambucano, no sábado, Santa Cruz enfrenta o Araripina às 19 horas. No domingo tem clássico no Estádio dos Aflitos. O Náutico recebe o Sport às 16 horas e no mesmo horário o Salgueiro joga com o Serra Talhada. Pelo Campeonato Alemão, hoje o Wolfsburg joga com o Hamburgo às 16h30. Já no sábado tem jogo entre Bayern de Munique e Hannover às 11h30. No mesmo horário também tem Borussia Mönchengladbach enfrentando Hoffenheim. Ainda tem Werder Bremen recebendo o Augsburg. Já às 14h30, o Schalke 04 joga com o Bayer Leverkusen. No domingo é a vez do Colônia receber o Borussia Dortmund. No Campeonato Espanhol, no sábado, o Mallorca joga com o Barcelona às 14 horas. O Real Madrid enfrenta o Real Sociedad às 16 horas. No domingo, o Atlético de Madrid joga com o Zaragoza às 7 horas. O Espanhol enfrenta o Málaga às 11. O Atlético Bilbao joga com o Sporting de Gijón às 13 horas. Já às 14h45, o Villarreal enfrenta o Rayo Vallecano.
E o jogo entre Getafe e Valência acontece às 18 horas. No campeonato francês, no sábado às 15 horas tem partida entre Lyon e Sochaux, Nice e Olympique, Montpellier e Saint-Étienne. Já às 17 horas é a vez do Valenciennes enfrentar o Rennes. No domingo ao meio-dia, o Toulouse joga com o Auxerre e às 16 horas o Paris Saint-Germain enfrenta o Bordeaux. Pelo campeonato inglês, no sábado, Chelsea enfrenta o Tottenham às 9h45. Já ao meio-dia é a vez de Arsenal e Aston Villa, Bolton e Blackburn e Liverpool e Wigan. O Manchester City enfrenta o Stoke City às 14h30. E no campeonato italiano, no sábado, Milan enfrenta a Roma às 14 horas e o Palermo joga com a Udinese às 14h45. No domingo, o Napoli enfrenta o Catania às 10 horas e às 15h45 tem clássico Juventus e Internazionale. E no campeonato português, hoje o Benfica joga com o Olhanense às 17h45. No sábado, o Sport enfrenta o Feirense às 17h15. No domingo, o Porto joga com o Passos de Ferreira às 14h15. Universitária Esportiva volta já. Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Chuva, 96,7 Universitária Esportiva. E nós tentamos um contato com a diretoria do River, com alguém que pudesse nos informar mais a respeito do que está acontecendo, da atual situação do time. Mas tá difícil conseguir informação, ninguém atende telefone, telefones desligados, e por isso a gente não consegue trazer novidades para vocês de como tá o time, se já estão atrás de contratações, se conseguiram verbas para fazer essas contratações. O pessoal da torcida, os mais ligados à direção das torcidas, disseram para que eu ficasse mais tranquila quando eu fui atrás de informações. Então eu creio que já tenha sido dado algum passo em relação a isso. A gente vai esperar para que seja um passo positivo. Esperamos que o River traga boas novidades a torcida riverina. E coisa boa, eu fiquei emocionada ontem quando entrei no site do Globo Esporte. Aí tem lá campeonatos, tinha lá campeonato piauiense e a tabela. Gente, que coisa linda de se ver, né? Há muito tempo a gente não tem não via, né? É destaque de qualquer maneira, é destaque nacional, tava lá. Quem não puder ir aos estádios pode conferir agora os placares no site do Globo Esporte. Tá lá, campeonato piauiense, os times que vão participar, toda a tabela com os dias dos jogos e os times e todos os confrontos. Falando em futebol, vamos falar também da questão da discrepância entre os amistosos que estão tendo entre as seleções de futebol e handebol. E que discrepância, hein? Enquanto a nossa seleção de futebol enfrenta Bósnia, Japão, times sem tradições no futebol. No futebol que há algum bom tempo não são grandes nomes em Copas do Mundo, a seleção de handebol enfrenta Noruega, que é campeã mundial, europeia, e tem um histórico enorme, enquanto o Brasil por anos passou sendo o patinho feio do handebol, e as meninas estão aí jogando com tudo, mostrando que o Brasil tem realmente que apostar no esporte. Tá aí os meninos do Kaique Balduino que não deixam mentir, que estão crescendo. O handebol é um esporte que está vindo em franco crescimento. Lembrando que eles vão participar agora do Campeonato Mundial na Croácia, agora em abril. Né? E a preparação já vem de muito tempo, então não se assustem se eles voltarem com um belo título pra nossa terra, tá? E que esse título venha, por favor, porque eles são representante brasileiro. E vamos falar também do jogo do Santos ontem. O Santos... Foi fácil o jogo ontem do Santos com o João Aurich. O time realmente é um time ainda deficiente. A gente vê que o futebol peruano, ele ainda é fraco. Acho que o João Aurich é campeão, é o atual campeão do campeonato peruano. E o Santos ontem dava pra brincar com o time tranquilamente. Acho que é um dos poucos, dos países aqui da América do Sul que não tem tanta tradição assim no futebol. Verdade. Até mesmo por conta das questões de altitude, que pega ali Bolívia, Peru. Mas o Santos jogou bem ontem. O Ganso fez uma belíssima partida. Neymar fez uma belíssima partida. E o Borges
O Borges ainda tá naquela fase. Todo mundo espera que ele melhore, porque os gols que ele perdeu ontem foram impressionantes. Tá vindo aí o Bernardo, ex-Vasco, pra ajudar e possivelmente acabar com essa... Tomar, na verdade, a posição do Borges ali no meio. Se ele não melhorar, né, com certeza ele vai perder. Ontem ele até deu o passe pro gol do Neymar. O Neymar tentou 2 vezes devolver pra ele fazer o gol. Ele sozinho na frente do goleiro. O que ele fez? O que ele fez? Chutou pra fora. Ah lá, David. Acontece, gente. É futebol. Bom, e quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente, liga pelo 3237-1619, repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito através do e-mail universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportivo de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. E eu quero mandar um beijinho de novo para nossa produtora Naira Macedo, que não pôde vir, estar em casa doente e por isso não pôde vir aos nossos estudos acompanhar. Nairinha, um beijo pra você. E um beijo também pro educador físico Lucas, da Ricardo Paraguaçu, e pro queridíssimo professor aqui da UF, o Pedro Júnior. Nosso mestre. Um ótimo final de semana e não esqueçam que o Universitário Esportiva volta na segunda às 11h30. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. 96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. A leitura abre portas. A Biblioteca Carlos Castelo Branco foi aberta ao público em 1995 na Casa da Cultura de Teresina. Seu acervo pertenceu ao jornalista piauiense que dá nome à biblioteca e foi doado por sua viúva à Prefeitura de Teresina. São mais de 5.800 exemplares no acervo, abrangendo livros e periódicos nas áreas de Direito, Política, Economia, Sociologia, Jornalismo e Literatura, além de diversas enciclopédias. Biblioteca Carlos Castelo Branco, Casa da Cultura de Teresina, Rua Rui Barbosa, número 384, Praça Saraiva Centro. Funciona das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2 às 5h30 da tarde. Frequente nossas bibliotecas, leia mais e abra as portas do mundo para você.